Quero partilhar a palavra de Deus com você, falando de um assunto que é muito importante e eu penso que ele se torna ainda mais relevante por conta do momento, por conta do espírito da nossa geração, que tem a ver com prioridade, tempo e prioridade. O texto que eu quero ler com você nesse momento é um texto que foi proferido pelos lábios do nosso Senhor Jesus, nosso amado Salvador, que está em Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Louvado seja o Senhor Deus. Eu preguei uma mensagem recentemente sobre reorganize as suas prioridades. E quando eu proferi essa mensagem aqui em nossa igreja, eu falei sobre 3 conceitos que penso que estão atrelados à questão da prioridade, para considerar e para entender a questão da prioridade, que é o conceito tempo, o conceito valor e o conceito amor. Eu disse que a gente valoriza ou a gente prioriza o que nós valorizamos e a gente prioriza o que nós amamos. Hoje eu quero falar do conceito tempo, Mas antes eu quero considerar com você que nós precisamos diferenciar o urgente do importante. Colocar em primeiro plano as coisas numa escala de valor, de prioridade, tem a ver com essa consideração que nós precisamos fazer entre o urgente e o importante. E eu penso que o pastor Hernandes, o meu pastor, ele tem uma frase que sintetiza isso muito bem. Na verdade, eu diria que a frase de Hernandes é um princípio, e eu quero citá-la. Ele diz o seguinte, olha: busque as primeiras coisas primeiro. Busque as primeiras coisas primeiro. Essa frase do Hernandes, ela é magnífica. E eu penso que ela é mais do que uma frase, ela é um princípio. Se nós considerarmos, nós vamos certamente, nessa escala da priorização, nós vamos alcançar êxito e vamos conseguir atentar para a questão do tempo. Eleger prioridades é aprender a dizer não a muitas coisas boas da vida. Isso é interessante porque para poder fazer coisas melhores. Então, você precisa aprender a dizer não a coisas boas, coisas legítimas, para realizar as melhores coisas. Às vezes nós nos encontramos numa encruzilhada, diante das muitas opções, de tantas coisas que são legítimas, louváveis, importantes, mas não são as coisas urgentes. Não são aquelas que devem ocupar o primeiro lugar da nossa vida. São coisas boas, mas não são as melhores. Kev de Jong, um escritor americano com a literatura já publicada em português nas editoras, melhores editoras do Brasil, dentre elas a editora Fiel, ele tem uma frase que exemplifica ou traz como exemplo o Senhor Jesus quanto a esta matéria da prioridade. Ele diz o seguinte: Jesus sabia a diferença entre o urgente e o importante. Ele entendia que todas as coisas boas que ele podia fazer não eram necessariamente as que ele devia fazer. Eu citei a frase de Hernandes, que penso que é um princípio, e agora estou citando o Kev de Jong, o Senhor Jesus como exemplo. Aqui então, depois de dizer isso, eu quero considerar este conceito tempo. Eu quero falar sobre o tempo e a nossa prioridade. E 2 coisas são importantes para a questão da prioridade, ou das prioridades, nessa questão que envolve o tempo. Em primeiro lugar, você precisa entender que o tempo tem limite. Às vezes nós não priorizamos as coisas mais importantes, as melhores coisas em relação às coisas boas, porque nós abrigamos no nosso coração
a falsa sensação de que nós temos o controle do tempo, que nós somos senhores do tempo. Mas eu quero te dizer que nós não somos senhores do tempo. O tempo não é estático. O tempo não pode ser manipulado, o tempo não pode ser domesticado. Para você exercer uma melhor gestão das coisas que você precisa valorizar, das coisas que você precisa colocar enquanto ocupação dos primeiros lugares da sua vida, você precisa entender que o tempo tem limite. O tempo passa rapidamente. O tempo, na verdade, o tempo voa. Já dizia uma propaganda de um determinado banco, o tempo passa, o tempo voa. Nós, por exemplo, que já somos pais, os nossos filhos nascem, começam a dar os primeiros passinhos, vão para a escola e rapidamente eles crescem, se tornam adultos, se casam e vão embora. E às vezes, porque nós pensamos que temos o controle do tempo, nós deixamos de curtir as faixas etárias da vivência ou da existência dos nossos filhos. Você precisa organizar suas prioridades considerando que o tempo tem limite. Então você precisa exercer uma boa gestão do seu tempo. Você precisa, inclusive, mudar a dinâmica da sua vida. Você precisa, inclusive, organizar a sua agenda para que você coloque as coisas mais importantes, as melhores coisas, nos primeiros lugares da sua vida. Sempre precisamos encontrar tempo para as melhores coisas. E isso tem a ver com prioridade. Em segundo lugar, o tempo é uma dádiva de Deus. Eu e você, às vezes, pensamos que o tempo é nosso, que o tempo é meu. O tempo, nós precisamos exercer uma boa mordomia do tempo. O tempo é Deus que nos presenteia. O tempo é uma dádiva concedida por Deus e uma vez que Deus nos doa o tempo, Deus quer que nós tenhamos uma responsabilidade ou, diante do exercício da nossa responsabilidade, nós consigamos melhor organizar as coisas. Porque se nós desprezamos o tempo que Deus nos deu, se nós não agimos coerentemente no propósito que Deus tem para nós, na organização das nossas coisas, no tempo que nos é concedido, isso é uma forma de desperdiçar o tempo que Deus nos dá enquanto uma dádiva preciosa. Então, a mordomia do tempo, uma boa gestão do tempo, na organização das coisas que devem ocupar os primeiros lugares da nossa vida, precisa ser melhor organizadas. Precisamos ter uma melhor gestão do tempo. Valorize o seu tempo. Valorize o tempo que Deus te deu. Considere que o tempo tem limite, o tempo passa rapidamente. E você, às vezes, desperdiça muito o seu tempo com coisas fúteis, com coisas que não vão produzir nada de saudável, de importante, nada que vai deixar uma marca valiosa para você e para a sua família. Deus te deu o tempo e você precisa organizar as suas coisas de acordo com esse tempo maravilhoso que Deus nos dá. Sobre a perspectiva do tempo, é preciso entender que você tem um tempo, que você vive no tempo e que Deus requer de você uma responsabilidade no que diz o tempo. E as primeiras coisas e as coisas melhores precisam ocupar o primeiro lugar da sua vida. Nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes você coloca tantas coisas no lugar do reino de Deus, às vezes tantas coisas pequenas, miúdas, que vão se avolumando, passam a ocupar o lugar na sua vida, ou o primeiro lugar da sua vida, e você despreza o reino de Deus, e você despreza a justiça do reino de Deus, e por conta disso você se torna uma pessoa ansiosa, uma pessoa dominada e regida pela ansiedade. Jesus diz que quando você busca o primeiro lugar, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
As coisas essenciais da vida, o comer, o vestir, o beber, as coisas que são essenciais para a sua subsistência, o Senhor Jesus diz que essas coisas serão dadas a você, serão acrescentadas a você. Você não precisará ser sufocado pela ansiedade quando você aprende que no tempo que você vive, que no tempo que lhe é concedido, você dá valor às melhores coisas e elas passam a ocupar o primeiro lugar da sua vida. Priorize o reino de Deus. Valorize o reino de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo, eu penso que ele veio para desconstruir muitas coisas. Dentre elas, aquilo que nós valorizávamos. Aquilo que nós dedicávamos tanto tempo e que verdadeiramente não eram as melhores coisas. O tempo e a prioridade são coisas que andam de mãos dadas. Se você entender isso, você certamente vai otimizar o tempo que Deus te deu e vai utilizá-lo com responsabilidade, considerando que ele tem limite, ele passa rapidamente. O Senhor Jesus abençoe a sua vida, que você aprenda a utilizar o tempo e a organizar as prioridades da sua vida de acordo com o chamado do reino de Deus, a justiça de Deus, para que você possa honrar o Senhor Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.